meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, Ele acompanhe durante a transmissão do nosso culto online. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui juntos novamente, que ontem tivemos um culto abençoado, né? Os jovens, os adolescentes que estiveram à frente, foi bênção. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que vocês não se esqueçam que Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, está com vocês em todos os momentos. E que a gente quer que vocês continuem esse trabalho. Sei que é difícil, né? Que às vezes a gente não está afim, mas Deus dá forças para a gente trabalhar em nome do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé e cantar a música Tu és soberano que consta o nosso boletim.
fé. Vamos ter alguns momentos de oração, confissão, né, dos pecados, porque nós tentamos fazer o que o Senhor nos pede, mas somos falhos, né? Então vamos pedir perdão, pedir para que Deus nos restaure, nos renove, nos traga para mais perto dele sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, humildemente na Tua presença, como igreja, nós reconhecemos que temos faltado, ó Pai, quando deixamos de perdoar, quando deixamos de amar, e também em nossas omissões. Por isso, sinceramente, diante da Tua graça, do Teu amor para conosco, pedimos perdão. Em nome de Jesus. Amém.
a irmã Priscila fazer a oração de confissão dos pecados. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Deus de amor, meu Deus querido, eu venho agora, Senhor, te pedir, meu Deus, que o Senhor venha, pela tua misericórdia, meu Deus, nos perdoar das nossas falhas, dos nossos erros, meu Deus. Senhor, pela tua misericórdia, meu Pai querido, tenha piedade de nós, Pai amado. Quero te pedir perdão, Senhor. Tudo que a gente pensa, fala, às vezes sente no coração, tudo que não provém de ti, Senhor. O Senhor coloca por terra e nos perdoe, meu Deus, porque somos falhos. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que não vieram, abençoe todos nós que estamos aqui, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, para glorificar e bendizer o teu santo nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o nosso louvor. Agora, Jesus sempre vai ser o plano melhor nas nossas vidas. Pode estar o mundo desabando, os problemas chegando, mas Jesus não nos abandona. E Ele sabe porque passamos por algumas provas, Ele sabe que precisamos aprender algo, precisamos confiar mais nele. Então, os irmãos que estão em casa, nós estamos com saudade de vocês. Cantem com a gente de onde vocês estão aí, para vocês darem um testemunho de que vocês pertencem a Jesus. Quem estiver ouvindo vai saber que você é filho dele. Amém? Cantemos ao Senhor que Ele aceite o nosso louvor de coração. Tá bom? Nas nossas vidas, sempre que nós nos ajoelharmos, pedimos perdão, queremos que nós sejamos
renovados, chove perdão e graça. Amém? Quem crê? Amém? Então vamos lá, cantar ao Senhor. Confessa ao Senhor que fraco eu sou, mas nosso Deus é forte, é poderoso e nos faz vitorioso. Então chove perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Eu quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Quebrantada e humilde, não chega, Senhor, descendo de tua graça e deixe eu não fui, porque sei mas sobre perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Então a gente sempre fala da nossa oferta ao Senhor, né? Que a nossa oferta tem que ser com amor. Às vezes a gente está meio disposto, mas Deus te aceita. Então venha como está na presença do Senhor. Então nós vamos cantar agora a oferta de amor. Nós vamos ofertar ao Senhor também os dízimos e ofertas, né, para quem trouxe. Para os irmãos de casa tem o QR Code para quem quiser ajudar, porque nós temos despesas, né, água, luz, enfim, cestas básicas que nós fazemos. E a gente precisa manter os nossos compromissos financeiros também. Mas quem não puder colaborar, entregue a sua vida ao Senhor, né, que Ele prosperará, né, que isso é o mais importante, que Ele vai te transformar, e assim que você sentir no coração de doar, de participar da casa do Senhor financeiramente, estaremos de portas abertas, amém? Enquanto isso, nós vamos cantar oferta de amor. Vem o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom e agradável estarmos aqui, na Tua presença, e sabemos que Tu nos acompanha onde estivermos, ó Pai. Te peço que cada coração aqui, cada mente que está aqui presente, esteja dedicado ao Senhor, que esteja pronto a ouvir a Tua palavra, Senhor, e mais que tudo, que eles estejam prontos a levar o Teu amor e a Tua palavra às pessoas que ainda não Te conhecem. Abençoa as pessoas que não estão presentes, Tu conheces o motivo, o coração de cada um, Senhor. Que eles possam estar bem na Tua presença também, e que nos próximos cultos eles possam estar conosco também, Senhor, honrando e glorificando o Teu nome. Te peço que abençoe a cada lar que nos assiste pela internet, que o Senhor visite, tire qualquer enfermidade, qualquer dificuldade, dê esperança, Senhor, amor, e que eles saibam que Tu não nos abandona, mesmo nas dificuldades, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Senhor, que tem vindo à nossa casa, Senhor, à Tua casa, Senhor, tanto aqui presencialmente, quanto as pessoas que estão pela internet, que nós temos os nossos compromissos terrenos, Senhor, para manter. E Tu tem nos abençoado, Senhor, que não temos falhado, Senhor, em nenhum dos nossos compromissos, em nome de Jesus. Te agradecemos, abençoa cada um que está nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Vamos ler o livro de Tiago, primeiro capítulo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisas alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor. Fala de novo, traz calor que eu corto isso aí. Traz o calor e cerca a planta, cai então a sua folha e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que perseverar na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mas, meus amados irmãos, não se deixam enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, a perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considerar religioso, mas não refrear a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas.
vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Cada dia vou romper o sobrenatural, vou cantar e vencer, a cada dia vou viver rompendo em fé. 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 Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa para aprender mais e mais de ti. Ó Pai eterno, que possamos estar com nossos corações abertos para guardar as tuas palavras, para aprender de ti, Senhor, para que possamos estar levando, Senhor, a tua palavra àqueles que estão distantes de ti, Pai. Abençoe o pregador dessa noite, Senhor, que tu possa estar dando sabedoria para ele, para transmitir tudo que é de bom de ti, Senhor, e que nós aqui possamos estar recebendo, Senhor, e glorificando o teu nome. Tudo isso pedimos e te agradecemos, pelo amor de Jesus. Amém. Nós vamos, esse mês, conversar dentro do livro de Tiago. Então, de repente, como lição de casa, você pode aí na semana fazer a leitura do livro. São apenas 5 capítulos. No decorrer desse mês, você vai ter tempo para ir meditando na palavra. Se você atentamente observou o texto de hoje, você viu que ele já traz aqui nesse primeiro capítulo muitos assuntos. Mas vamos do começo. Tiago, ele é um dos irmãos de Jesus e ele só reconheceu Jesus como o Salvador, só reconheceu Jesus como o Redentor, como o Messias, depois da ressurreição. Então ele esteve caminhando com Jesus diariamente, mas só ouviu como Messias após a sua ressurreição. E isso o fez então com a responsabilidade de levar a palavra de Jesus, continuar o legado do seu irmão. É importante destacar que até então as epístolas que o antecedem são cartas que são específicas para específicas igrejas. Então, um livro antes, é aos Hebreus. E você pode perceber que tem carta para os Coríntios, para os Hebreus. Se você voltar um pouquinho, tem também carta para os Tessalonicenses. São cartas para comunidades específicas. No entanto, Tiago ele já está endereçando, como servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. O que seriam essas 12 tribos dispersas entre as nações? As 12 tribos, como nós sabemos, eram as 12 tribos que eram organizadas do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele está fazendo então uma analogia ao povo de Deus que está espalhado, não está em Israel, mas está fora. E é por isso que é um povo disperso. Não é disperso no sentido de que não está nem aí, não está ligado, não, mas está longe de Israel, está fora do ninho, está fora de casa, mas está espalhado sobre outras nações. Então Tiago está escrevendo uma carta, um manual para os cristãos de modo geral que estão espalhados sobre vários pontos diferentes. Então é um manual para todos os cristãos. Ele não está falando especificamente para um povo que está passando por um problema específico. E esse tipo de carta, quando chega para nós nos nossos dias, eu me faço pensar que Tiago também está escrevendo para nós. Ele está olhando nesse exato momento para a igreja da Vila Santa Maria e está escrevendo para cada um de nós. Aliás, eu penso até que ele está escrevendo particularmente para mim.
E se você tiver essa sensação agora ao ler o livro de Tiago, que Tiago está escrevendo para você, você então vai tomar propriedade do texto que aqui está e vai sentir que as palavras dele, ainda de uma forma anacrônica, né, fora de contexto, fora de tempo, é também para você hoje. E talvez essa é a melhor atualização bíblica que nós fazemos. Não é desconsiderar o que está na palavra, mas é se apropriar do texto e ver aonde ele se encaixa dentro da sua realidade. Então é nessa forma de ler que nós vamos encarar o texto de hoje. E aliás, a partir deste mês, vamos fazer a leitura do livro de Tiago desta maneira, como se ele estivesse escrevendo para mim. Não pensando em alguém, não pensando numa situação, mas você vai pensar como esse texto pode fazer sentido para mim, para a minha vida, a partir de hoje. E, em primeiro lugar, o Tiago, então, ele está falando de provas e de tentações. É importante destacarmos que, naquela época, o povo passava por uma grande tentação, por uma grande provação, pelo simples fato de ser considerado cristão. Ser cristão naquela época era motivo de perseguição, era motivo de morte, de humilhação. Ser cristão talvez é um pouco diferente dos dias de hoje, mas também nos nossos dias podemos também dizer que não é fácil dizer-se cristão. Em primeiro lugar, porque no senso comum é uma chacota. Pode ver que as pessoas, quando se retratam a cristãos, falam de uma forma pejorativa. A grande mídia, artistas em geral, ridicularizam aqueles que são evangélicos cristãos. É considerado um povo até mesmo como iletrado, sem cultura, burro. Isso não deixa de ser também, de alguma forma, uma perseguição. Ainda que nós temos toda a liberdade de culto, nós podemos abrir a igreja, estamos de portas abertas, podemos colocar uma placa, nada disso naquela época era possível, era permitido. As pessoas se reuniam em casas e com medo de serem, talvez, até mesmo mortas. Então, é para esse tipo de pessoa que passa por tentações, por provações, que Tiago está escrevendo. E se em algum momento você já se sentiu constrangido, até mesmo, ou constrangida pelo fato de ser cristão, ser crente, esse texto também é para você. Não constrangido pelo que a palavra representa ou porque ela nos ensina, mas pela forma humilhante que as pessoas falam de nós cristãos. E ele começa então dizendo que vocês devem considerar um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então você deve encarar com alegria. Olha que forma estranha de falar de um problema. Você deve se alegrar. Você deve ter prazer em passar por esse tipo de situação. Porque essa provação, essa tentação, ela está moldando o seu caráter cristão. Então você deve passar por alegria por esse tipo de situação. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz a perseverança. Então, quanto mais você estiver passando por essa situação, mais você vai estar convicta que você, de fato, é um cristão, é uma cristã. Isso vai moldar, vai lapidar a sua fé. Não é para você abandonar a sua fé, mas é para você lapidar, cuidar. Cada dia, com cada onda que passa em nossas vidas, você deve se ater então à palavra com fé. Isso vai te dar perseverança. E essa perseverança, ela vai gerar para você, conforme o versículo 4, ação completa, a fim então que você seja madura, íntegra, dentro da palavra de Deus. É não duvidar da palavra de Deus, é ter convicção de que a palavra de Deus é a palavra do Senhor para nós. Ainda que ela foi escrita anos atrás, mas ela traz palavras de vida eterna. E eternidade é uma coisa então que é fora de tempo, de contexto, de ser hoje ou de ser há 10 mil anos atrás, não importa. É uma palavra viva.
E essa riqueza teológica aqui escrita, e só aqui nós poderíamos ficar falando talvez o restante do dia, porque até mesmo dentro das próprias igrejas há ecos de que a palavra de Deus ela está fora de moda. Ela não precisa mais ser lida do jeito que aqui está. E aí eu me lembro, na faculdade, de um teólogo que eu estudei, que era até mal visto por alguns, que era Karl Barth, um grande teólogo do século XX, que ele dizia a seguinte expressão, que nós cristãos deveríamos andar com a Bíblia em uma das mãos e o jornal com a outra, porque a Bíblia ela deve nos orientar, deve nos guiar, deve nos dirigir para aquilo que devemos ter como fé, e a palavra na outra mão, o jornal, é a realidade. Devemos conhecer o mundo aqui onde estamos. E ele fala que só é possível entendermos a realidade se formos através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, ela vai iluminar a realidade, ela vai iluminar a sociedade. Então, a partir da palavra de Deus, teremos condições de ser luz para o povo, para uma nação, até mesmo para aqueles e aquelas que ridicularizam a nossa fé. Então, iluminados pela palavra de Deus, nós temos condições de falar para o povo. E é interessante voltar agora para o texto, diante disso, e vermos que devemos então ser fiéis e permanecermos com fé, porque mesmo que haja qualquer tipo de perseguição, eu não sei se você passa por algum tipo de questionamento sobre a sua fé. Não sei se pessoas te ridicularizam e te rotulam pelo simples fato de você vir na igreja. Mas eu sei que de uma forma geral as pessoas fazem isso. Nos colocam em dúvidas. E até mesmo querem nos confundir. E então o livro de Tiago ele já serve para nós como um manual de como nos portar diante desse tipo de situação. E ele começa exatamente falando das provas, das tentações, que isso nos molda, que isso nos gera então o nosso caráter, o caráter cristão. E ele fala, se você tiver que pedir alguma coisa para Deus, você deve pedir com fé. Você deve pedir acreditando que Ele vai atender a sua oração. E é interessante essa fala, que pode parecer até um pouco desconectada com o restante do que ele já tinha escrito, mas pedir algo para Deus com fé é que você deve de fato acreditar que Deus ele vai ouvir a sua oração, Ele vai atender aquilo que você está pedindo, e não simplesmente, mas será que isso vai acontecer? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Eu sou tão longe, distante, né, de Deus, e como de repente Ele se aproxima de nós quando nós temos fé. Ao contrário, se não pedirmos com fé, talvez aquilo que nós estamos pedindo não vai ser atendido ou ouvido da parte de Deus. Porque se você não tem fé, como você quer que aconteça? O próprio Senhor Jesus já disse, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, é possível mover montanhas. Montanhas no sentido figurado, evidentemente. Mas você pode alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo. Ele fala também sobre humildade, sobre riqueza e pobreza, pobreza e riqueza. E como de repente essas coisas podem ser tão importantes hoje conversar, porque é uma sociedade onde estamos, onde o ter é muito mais importante do que ser. Você viu aquilo que eu tenho, aquilo que eu comprei, aquilo que eu ganhei, aquilo que eu conquistei? E esses youtubers, influencers, eles fomentam muito isso. Você viu o telefone novo, você viu a calça nova, você viu o tênis novo, o tênis de R$500, de R$600, de R$1.000. Isso é uma coisa que vai gerando tanto um glamour
onde você então passa a querer ter, e ser é uma coisa que acaba sendo tão desprezível. E quando ele faz aqui a analogia de riqueza e pobreza, ele está falando então que você deve se orgulhar, não por ser rico ou por ser pobre, mas você tem que se orgulhar pelo que você é, em ter uma boa educação. Aí você está falando, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Não tem. Porque isso vai mostrar o fato de ser cristão, como você é perante as pessoas, perante a sociedade. Das pequenas coisas. Uma pessoa que te serviu, que te atendeu, que colocou um produto na sacolinha do mercado, agradecer. Em gestos simples e pequenos, você deve mostrar que ser cristão faz a diferença numa sociedade que tanto pouco importa aquilo como agimos, mas é muito mais importante do que ser. E aqui então, quando ele faz essa analogia de riqueza e de pobreza, que você deve se alegrar, seja rico ou seja pobre, mas é se alegrar de ter a presença de Deus dentro de você, onde ser então vai fazer toda a diferença, independente do dinheiro, da quantidade de dinheiro que você tenha, mas sim pelo fato de ter Jesus no seu coração. E você vai ser feliz. Essa palavra feliz não é apenas uma coisa de sensação de alegria, de prazer, né? Mas é estar bem consigo mesmo, estar bem com Deus, é ser perseverante em momentos das provações. E ele volta então dizendo da provação, porque todo aquele que é provado, ele será então, aquele que será provado e manter-se dentro da provação, ele será aprovado pelo Senhor e ele vai receber a coroa da vida eterna. Então ele está falando logo de reino de Deus. Por isso que eu falo que só aqui nesse primeiro capítulo talvez nós poderíamos ficar conversando até um mês inteiro, porque tem assuntos. Mas como tudo isso talvez se resume no primeiro capítulo como uma forma até introdutória daquilo que ele está então com o objetivo de conversar e trabalhar conosco. E ainda falando das provações, das tentações, ele diz que Deus ele não prova ninguém. E é muito comum, às vezes, as pessoas passarem por situações e falar, por que Deus está permitindo isso? Vamos contextualizar, falar aqui do Covid, Por que Deus ele está permitindo uma pandemia dessa magnitude, que pode envolver todas as nações, todo mundo está bagunçado, o sistema econômico, o sistema da educação, a forma de trabalhar mudou, a forma de se relacionar mudou. Aliás, a gente não pode nem mais dar um abraço. E aqueles que não têm fé ainda questionam a Deus. Se Deus existisse, essa pandemia não iria estar acontecendo, pessoas não iam estar morrendo, não é mesmo? Se Deus existisse, nada disso nós iríamos passar. E aqui Tiago está falando então, por isso que eu falo que Tiago ele fala para nós. Ele escreveu lá atrás para um povo de cristãos, mas esse texto é tão rico que serve para nós hoje. Ele fala que Deus, ele não nos tenta pelo mal. A tentação não é de Deus quando é algo negativo, mas é sim pelo próprio mal que o próprio homem, ou a própria mulher, produzem. E o fruto, então, do pecado é o que origina todo esse mal. E aí eu me lembro de uma pregação que o título era, talvez o seu problema pode ser você mesmo. Então nós sabemos que Deus, ele não nos tenta pelo mal. E aquele grito lá atrás do pecado, eu lembro de uma propaganda antiga, já acho que já passou já uns 15 anos isso aí, que era
de um grande cantor aí que ele estava numa mesa tomando cerveja, que ele era um garoto propaganda de uma marca, né? E aí vinha um enredo de pessoas dizendo experimenta, né? E ele tinha que experimentar uma nova cerveja que estava saindo. E aí então ele é seduzido por aquele grito daquelas pessoas gritando experimenta, ele vai lá, experimenta, ele gosta, então ele passa a ser o garoto propaganda daquela cerveja. Isso é o que o pecado faz com as pessoas, vai falando para você experimentar, e até te seduzir, te conquistar, e aí então você consome aquilo que então todo mundo dizia para você fazer, para você experimentar, e aí depois que você é seduzido, você toma aquilo, você experimenta aquilo, você vê, sente, ai, que coisa boa, mas não é. É isso que Tiago está falando. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, após ser consumado, ele gera morte. E aqui nesse bloco, então, ele encerra dizendo para que você não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelas falas que nos desviam da palavra de Deus. Não se deixe enganar por aqueles amigos, por aquelas amigas que falam, talvez não é tão bom assim. Talvez a palavra está um pouco enganada, um pouco ultrapassada. Talvez esse pastor é um pouco conservador, ele é fechado. Ele precisa se abrir, ele precisa ter novas experiências. Ou talvez aquela igreja, aquela comunidade não serve para você. Mas o que Tiago está falando para nós é para nós não nos deixarmos ser enganados. Não se deixe ser enganada. Toda a boa dádiva, todo bom dom perfeito vem de Deus. Tudo o que é bom vem do Senhor. Tudo o que é agradável vem do Senhor. E Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o único que gera palavras de verdade, palavras de vida eterna, palavras de salvação. É o único que não nos confunde. É o único que quer o nosso bem. É o único que cuida de nós. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das provações, Ele está conduzindo-nos e segurando-nos as nossas mãos. E Ele nos permite passar até mesmo por provas, por dificuldades, mas nós vamos estar seguros, segurando as suas mãos. O segundo bloco desse capítulo, ele está falando de praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve ser praticada. E ela deve ser praticada não apenas então ser lida, decorada, como um livro de histórias, com histórias de povo, gerações, nações antigas, um povo que está distante de nós, nada disso. Você deve ouvir a palavra de Deus e praticar hoje. E aqui então ele faz até aquela expressão daquela pessoa que se olha no espelho, e olha rapidamente e depois se arruma tal e vai embora, e passa o dia todo sem se olhar no espelho e esquece até mesmo de como está a sua aparência. É assim aquele que lê a palavra, mas não a pratica. Ou seja, passou rapidamente pelos textos e vive a vida de uma forma desconectada do que a palavra nos orienta. Este que olha então no espelho e se esquece da sua aparência é aquele que lê a palavra, ou tem um contato com a palavra, mas não a pratica, é o mesmo, não dá a mínima importância para a sua palavra. E como talvez a nossa aparência muito próximo disso, o Senhor Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando Ele fala isso, que Ele fez a imagem e semelhança,
essa semelhança que nós devemos ter do Senhor é quando nós temos o contato com a palavra de Deus e quando essa palavra ela é tão sincera conosco e tão real conosco e tão viva conosco. Ela só faz sentido quando nós colocamos ela em prática. Porque se nós não colocamos ela em prática, se nós duvidarmos a palavra de Deus, de fato ela não fará sentido. E por isso que ele fala que nós devemos ter fé. Ter fé, mesmo que seja um livro antigo, escrito há muitos anos atrás, ele é vivo hoje, porque são palavras de vida eterna, palavras verdadeiras. E por isso nós devemos colocar ela em prática. Porque, como nós estudamos, a palavra ela serve-nos como um manual, como um livro de orientações de como devemos conduzir as nossas vidas. E, aliás, como devemos apresentar esse Cristo vivo para as outras pessoas. Porque não basta somente ler, não basta somente decorar, não basta saber as histórias, mas devemos colocar tudo isso em prática para as nossas vidas. E por último, mas não menos importante, e aqui eu também acho que deveria ser um bloco só, talvez para a gente conversar sobre esse assunto, sobre a língua. Olha que interessante. Ele fala sobre como nós devemos nos comportar com aquilo que falamos. Não falar mal dos outros, não amaldiçoar a vida dos outros, não resmungar dos outros. A história mais importante que deve ser anunciada pela nossa língua é a história de Jesus. É a história da redenção, é a história da cruz. A vida dos outros pouco importa. O mal do outro tão pouco importa. O que a pessoa faz ou deixa de fazer também tão pouco importa. O que importa é Cristo. O que importa é Jesus. E por isso, quando ele fala da língua, ele fala justamente disso, para nós cuidarmos daquilo que falamos, daquilo que nos expressamos. Não falar do outro, mas falar de Jesus. Até porque aqueles que não são cristãos, que não são crentes, que não são evangélicos, que não são presbiteriano independente, vão olhar para você e vão falar assim, olha como eles se comportam, eles falam um dos outros, eles falam mal. Na língua deles só tem maldição, só tem reclamação, só tem murmuração, só tem fofoca. Não! O verdadeiro cristão, o cristão genuíno, a cristã genuína, ela primeiramente ela tem na sua palavra, ele tem na sua boca as palavras de vida eterna. A palavra de Jesus. A palavra de redenção, a palavra de salvação, uma palavra que dá esperança. As pessoas vão querer estar com você porque você tem algo diferente do que tudo que as pessoas deste mundo falam, acreditam, e não o contrário. Porque nós carregamos as palavras de vida eterna, palavras de salvação para uma geração que está corrompida pelo pecado. O pecado não é algo que é um objeto que vai ser opressor para a vida das pessoas, mas ele é a consequência do mal que nós ouvimos, damos atenção. São essas palavras que nós devemos falar para a geração, para os nossos dias, para os nossos amigos. Ainda que as pessoas ridicularizem a sua fé, você pode falar assim, olha, mas no que eu acredito é a única coisa que possibilita a vida eterna. E talvez não acreditar nisso pode não nos possibilitar para a vida eterna. Talvez o que você está me oferecendo não está nos conduzindo para a vida eterna. Você já pensou nisso? Tenhamos a fé do que cremos são palavras de vida eterna, palavras de salvação. Que Deus nos abençoe a então entendermos e a praticarmos as palavras que aqui são reveladas para nós. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos
pelo privilégio de estarmos na tua casa, mesmo diante desse cenário preocupante da saúde que ainda nos encontramos, mas a alegria nos nossos corações de estarmos aqui na tua casa reunidos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um aqui presente. E também, mesmo, ó Pai, com as ausências, mas nós sabemos que as pessoas que aqui não estão também para se cuidar, para preservar uns aos outros, para manter a sua saúde, ó Pai. Então, aqueles que nos assistem pela internet, abençoe-os, ó Pai, onde eles estão assistindo os cultos, ó Pai, e que logo possamos estar todos reunidas para a tua honra e para a tua glória neste lugar. Senhor, abençoe, Senhor, os enfermos, aqueles que estão ainda em hospitais, aqueles que contraíram a doença, que estão em recuperação. Ó Pai, que este cenário também possa ser revertido, que a cura possa ser alcançada pela medicina, e essa cura, essa vacina, ó Pai, possa ter o discernimento, ó Pai, do Teu Santo Espírito nas pessoas, que as pessoas possam ser tocadas por Ti para chegar no resultado eficaz dessa doença, Pai, e logo tudo voltar ao normal. Senhor, oramos com fé, assim como a palavra nos orientou nesta manhã, e nós te agradecemos por isso, porque sabemos que no tempo certo Tu vai intervir na nossa história. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações, o fogo do Espírito Santo repouse hoje aqui com cada irmão e irmã da Igreja Presbiteriana Independente da Santa Maria, bem quanto aos servos de Deus, aos cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje, eternamente. Amém. E na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.